como é possível explicar que um dos serviços de inteligência mais eficazes do mundo, que é o que Israel tem, o Mossad, deixou isso passar? O Mossad, ele é tido como muito eficiente, como muito capaz. E eu li que o Egito percebeu a manobra, avisou o Estado de Israel e não aconteceu nada. E aí deu até a origem à teoria da conspiração, que o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, teria deixado isso acontecer para fazer o que ele está fazendo agora, que é a quase destruição da faixa de Gaza. Eu não acredito nisso, porque Israel tem um senso moral, um senso de proteção à sua população muito grande. Então, essa é uma questão. Por quê? O que aconteceu? Eu li muito sobre isso, eu tenho uma resposta para isso. E a outra coisa que eu me pergunto é o que levou o Hamas a uma atitude tão violenta, tão radical, num momento em que as relações entre a faixa de Gaza, Hamas e o Estado de Israel não eram das piores. Desde 2021, a relação entre os dois vinha melhorando. Então, por que nesse momento... Não estou dizendo que era boa, Sim. porque lá eles são em cima de uma bomba. Mas estava havendo diálogos, né, Isaías? Estava havendo diálogo e várias coisas estavam acontecendo no sentido de oxigenar um pouco mais aquela situação. O que levou o Hamas a uma atitude tão violenta e que ele sabia da reação. A reação do Estado de Israel era muito previsível. Essa violência que Israel está empregando e que pode se agravar se houver a invasão por terra que nos próximos dias e que daí pode levar à entrada de outros atores políticos no conflito que deflagraria ali na região uma situação terrível, que é a entrada do Hezbollah no conflito. O Hezbollah é um grupo armado, radical, que do Líbano e financiado pelo Irã, e o próprio Irã, que o Irã ele ajuda tanto o Hamas quanto o Hezbollah. Apesar das autoridades iranianas terem dito que não fizeram nada e tudo mais, existe essa desconfiança. Nesse momento a gente está muito assim, né? Se é possível, a gente não tem muita certeza das razões. Então, Adriano, eu acho assim, olha, que nesse primeiro momento, eu acho que foi uma atitude muito radical, indefensável por parte do Hamas, e a pergunta é, por que isso agora e por que o serviço mais eficiente de inteligência do mundo dormiu no ponto? Exato. Uma outra coisa também é que alguns ataques que são feitos, Israel tem um sistema de bateria antiaérea que é também assim, tanto Israel quanto o Japão, né, possuem diversos tipos de baterias antiaéreas, possuem drones de vigilância. Então, quer dizer, a falha que aconteceu, ela foi realmente abriu precedente para essa teoria de que parece que eles já estavam deixando ali para ter uma justificativa sobre. Uma outra coisa que eu percebi, Isaías, até então, por exemplo, quando a gente fala do 11 de setembro, eu vi você fez uma comparação aqui que eu fiquei aqui refletindo agora, rapidão aqui, eu fiquei refletindo sobre. O 11 de setembro nós vimos pela televisão. Então eu me lembro que eu estava no terceiro ano. Eu lembro que nesse ano você deu aula para mim, mas você se despediu esse ano de nós. É verdade. Por causa que você estava indo para algum outro cargo, alguma coisa assim do concurso, eu não lembro o que era. Mas eu me lembro de nós, alunos, assistindo na televisão lá do cursinho da escola o ataque. Então a gente olhando, a gente viu pela primeira vez talvez aquilo que a gente que a gente assistia em filme, um ataque, uma explosão, né, como aquela que aconteceu. Mas agora a coisa acontece quase que instantaneamente. Você está ali nas redes sociais, eu estou em vários grupos de
Telegram. O Telegram é maravilhoso para isso. Eu entrei em grupos que são, inclusive, grupos ucranianos, grupos de russos, grupos, e eles ali postam tudo mesmo, e sem uma censura e nada disso. Então, assim, a violência explícita, inclusive. E você assistindo alguns vídeos do que o Hamas estava fazendo na região e as atitudes e aquela coisa que é quase instantâneo, parece que está ao vivo, na live, vamos dizer assim, traz também um sentimento muito grande da barbárie que aconteceu. Né? Eu penso que, às vezes, eu sinto que existe uma tentativa de um discurso de tentar provar ou justificar o porquê do ataque que Israel vai fazer. Isso. E pelas redes sociais, quando a gente assiste os ataques do Hamas, parece que é vamos dizer assim, uma prova crasso, um ato crasso de que nós temos que assinar o aval para que Israel faça uns ataques. Né? E isso abre um precedente para um ato de violência também. Então, como que você está vendo essa questão das redes sociais em relação a esse conflito? Porque a coisa é imediata. Antes a gente esperava o jornal, a televisão, o jornalista falar sobre, talvez o jornalista dar a sua própria opinião ali naquele momento, mas agora não, a opinião está com a gente. Então, mas eu acho que isto